Oi, eu sou a Aline Dalroy e essa é a primeira temporada do podcast É Verdades. Nessa temporada, o tema que permeia todos os episódios é o ofício da verdade. Aqui eu converso com profissionais de diversas áreas que têm em comum a árdua busca pela verdade. E hoje a minha conversa é com o médico psiquiatra forense, o Dr. Tiago Fernando da Silva, que faz parte do Núcleo de Psiquiatria Forense e Psicologia Jurídica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. O Dr. Tiago já participou aqui do É Verdades no terceiro episódio dessa primeira temporada, explicando um caso bem bizarro contado pela delegada doutora Elizabeth Sato. E nessa ocasião, ele me disse que uma das questões centrais dos trabalhos dos psiquiatras forenses é descobrir se determinado indivíduo é louco ou é mau. E a verdade que me deixou meio sem chão foi saber que a maioria dos crimes, inclusive aqueles mais aterrorizantes, são cometidos por pessoas que não têm nenhum transtorno mental. A verdade, que deixa a gente um pouco meio sem chão, é que o ser humano tem uma capacidade incrível para a maldade. E sem que isso seja uma questão psiquiatra, muitas vezes, né? A maioria das vezes. Bom, doutor, em primeiro lugar, bem-vindo de volta ao É Verdades. Olá, Aline, olá a todos, é um prazer estar falando aqui com vocês e fico muito honrado pelo convite, né? E muito feliz de poder discutir sobre esse tema tão desafiador e tão intrigante. Você trabalha justamente com o lado mais sombrio das pessoas, né? Do ser humano. Você tem contato muitas vezes com gente ruim mesmo, né? Da pior espécie, vamos dizer assim. E aí eu queria entender da onde que saiu essa sua vontade de seguir por esse caminho, né? Você assistiu o filme Silêncio dos Inocentes e ficou ali encantado com o trabalho da Jodie Foster caçando o Hannibal? Conta pra mim. E é interessante porque o Hannibal é o psiquiatra forense, né? É o psiquiatra forense por definição, no imaginário popular, ele é o psiquiatra forense. E é uma história interessante porque, e acabo sempre contando isso, né? Eu acho que tem um pouco da minha trajetória. E primeiro, e aí questão bem clínica, né? A gente nunca acaba estando em determinados lugares por coincidência. Então eu, você, todos os nossos ouvintes, é interessante a gente ver isso muito na clínica, como que as nossas características, nossa visão de mundo acabam conduzindo a gente pelo tipo de trabalho que a gente faz. Então, muitas vezes é o trabalho que escolhe a gente e não o contrário. Então, no final do meu ensino médio, eu tinha uma dúvida muito grande que carreira seguir, porque eu sempre gostei muito de literatura e eu gostava muito mas nesses aspectos psicológicos, psiquiátricos, realmente das personagens e da construção, e estava muito dividido entre fazer letras e fazer medicina. E indo para medicina, eu acabei encontrando dentro da psiquiatria a junção dessas áreas, por assim dizer, porque justamente o trabalho do psiquiatra é um trabalho com a linguagem, é um trabalho com a comunicação, é um trabalho com a prosódia, com a sintaxe, com a semântica, a maneira como esse paciente se expressa. Então, ao longo da faculdade de medicina, então eu me formei aqui na Faculdade de Medicina da USP, aqui em São Paulo, e a gente vai passando pelos diversos estágios e acabamos passando pelo estágio de psiquiatria, aqui no Instituto de Psiquiatria, no Departamento de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, e eu fiquei encantado. Fiquei encantado e acabei indo para essa área, acabei fazendo a residência, até para explicar um pouquinho até da formação, né? Então, para você ser psiquiatra forense, primeiro você precisa ser médico. Então, você precisa ter os 6 anos de uma faculdade de medicina. Você faz uma prova, que é uma prova de residência, e aí você faz os 3 anos de psiquiatria geral. E nesses 3 anos, em período integral, durante 3 anos, você faz atendimentos somente em psiquiatria e você se especializa nessa área de psiquiatria especificamente. E como possibilidade de psiquiatria forense, é um ano adicional. Você presta uma nova prova e é um ano adicional, um ano especificamente lidando sobre psiquiatria forense, em suas diversas vertentes. Não só chama muito a atenção, né, do Hannibal Lecter e de todas essas coisas. Então tem a área criminal, mas tem a área previdenciária, tem a área trabalhista, tem a área civil, tem a área de direito de família, por exemplo. Eu sou perito aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, por exemplo, um dos tipos de ação que acaba chegando para a gente são ações de guarda de crianças.
Então, um dos genitores ou os dois genitores têm um transtorno psiquiátrico e é solicitado para a gente, pelos operadores do direito, pelo juiz, para saber se esses pais teriam condições de cuidar dos seus filhos por conta do quadro psiquiátrico, só para mostrar que é uma área muito, muito ampla. A área da bioética, de tomada de decisão, por exemplo, no meu doutorado, eu fui estudar especificamente a capacidade de consentir dos pacientes em relação aos próprios tratamentos, ou seja, como que a gente avalia se um paciente tem condições de decidir sobre o seu próprio tratamento? Às vezes o indivíduo está muito deprimido, por exemplo, e ele recusa um procedimento, e às vezes aquela recusa é um sintoma da depressão. Então, o paciente se nega a fazer um procedimento que pode salvar a vida dele, mas muitas vezes aquilo pode ser por conta de um quadro depressivo que, fazendo o tratamento adequado, é, o paciente acaba melhorando e acaba aceitando fazer esse procedimento. Então, realmente, essa área da psiquiatria forense, acaba sendo muito pródiga, né, nessa questão de o que que é essa verdade? O que que é essa verdade por trás desse indivíduo deprimido? Como que ele enxerga o mundo? Como que ele enxerga essa vida? E só para dar esse preâmbulo mostrando que a psiquiatria forense realmente é uma área muito ampla, mas com certeza a parte criminal, e a gente até fala que a parte criminal dentro da psiquiatria, e a gente brinca que, inclusive, a psiquiatria nasceu da psiquiatria forense. Então, no momento específico do século XIX, após a formação dos grandes estados, então do século XIX, uma transição para o século XX, existiam determinados indivíduos que cometiam certos atos. E a pergunta é igual essa que você colocou no começo, que você colocava. Esse indivíduo é louco ou esse indivíduo é mau? Porque o tratamento que a sociedade, até juridicamente, que vai ser dispendido para esse paciente é completamente diferente. Se o indivíduo é louco, se o indivíduo tem um transtorno psiquiátrico, ele precisa de um tratamento. Se esse indivíduo é mau, ele merece uma punição e ele tem que ser punido por conta dessa questão. E como que a gente faz essa diferenciação? E é interessante que a gente encontra, na verdade, textos milenares falando. Eu estou dando esse recorte do século XIX, do século XX, mas a gente tem textos em diferentes civilizações, por exemplo, na Mesopotâmia antiga, falando, mostrando que indivíduos poderiam ter algum quadro psiquiátrico, ou seja, a sociedade iria tratá-los de uma maneira diferente. Então, o direito criminal e a psiquiatria foram evoluindo, e como que a gente faz essa avaliação hoje em dia? Porque o cerne da avaliação é justamente essa, de identificar se o indivíduo tem um transtorno psiquiátrico, e não só se ele tem um transtorno psiquiátrico, mas se esse transtorno psiquiátrico esteve diretamente envolvido no delito que ele cometeu e como que a capacidade dele de entendimento e a capacidade de autodeterminação estão comprometidas ou não, porque isso vai ter um impacto jurídico gigantesco para ele. No teu trabalho, eu queria entender como que é a busca da verdade. Como que você sabe? Porque algumas pessoas, né, elas são muito eloquentes, elas, não sei, conseguem simular a verdade às vezes, né? Como é que você, quais são alguns mecanismos que você tem para pegar a pessoa na mentira? Como é que você sabe que o seu paciente, né, ou a pessoa que você tem que avaliar, tá falando a verdade? E é interessante porque essa eloquência, esse charme superficial, essa capacidade de manipulação, inclusive, é o quadro central de alguns quadros psiquiátricos. Por exemplo, quadros de psicopatia, uma das características centrais desses quadros é que esses indivíduos são muito sedutores. Esses indivíduos são muito eloquentes. Então, sim, a gente tem técnicas específicas. A essência do nosso trabalho é uma entrevista psiquiátrica. Ou seja, a gente é treinado por muito, muito tempo e a gente faz isso cotidianamente, ou seja, ao mesmo tempo que a gente está conversando com o indivíduo, a gente já está o avaliando, a gente está avaliando o pensamento, a linguagem, o raciocínio, a atenção, o encadeamento das ideias, e é muito importante que nessa busca de verdade a gente precisa de múltiplas fontes. Então, de uma maneira bem simples, a gente precisa de múltiplas fontes. Então, por exemplo, no caso de indivíduos com quadros de psicopatia, a gente não pode só depender do relato dele, porque a característica dele é justamente de mentira. O relato dele é importante. Precisa entrevistar os familiares, precisa analisar todos os documentos do processo, o depoimento das vítimas, todas as provas testemunhais, precisa conversar com todo mundo envolvido na investigação. Então, a gente precisa do maior número de informações possíveis para realmente a gente conseguir fazer esse quadro. A gente brinca que é um quebra-cabeça, ou seja, esse relato do indivíduo é apenas
uma peça desse quebra-cabeça. Isso não significa que a gente automaticamente vai desconfiar de todo mundo e achar que está todo mundo mentindo, mas a gente leva com uma certa cautela aquilo que está sendo trazido para nós. Por exemplo, pacientes com quadros demenciais, uma demência de Alzheimer. Uma das características do paciente com quadro de Alzheimer, que é muito frequente, é o próprio indivíduo não reconhecer as dificuldades que ele está tendo. Isso, inclusive, tem um nome que chama anosognosia, ou seja, é uma parte do cérebro dele que é incapaz de perceber. Então, se você perguntar para ele se ele está tendo problema de memória, se ele está se perdendo, se ele está tendo esquecimento, se ele acha que ele tem alguma doença, ele vai negar. E aí, quando a gente vai conversar com um familiar, um cuidador, ele fala: olha, não, doutor, ele está se perdendo, ele não está mais lembrando de todas as coisas, a gente precisa ficar repetindo várias vezes a mesma história. E eu acho muito paradigmático disso, de como até obrigatoriamente para a gente estabelecer esse diagnóstico, a gente precisa, para chegar nessa verdade desse diagnóstico, a gente precisa avaliar o paciente, a gente precisa conversar com familiares, a gente precisa fazer uma aplicação objetiva de testes para a gente poder ver essa cognição desse indivíduo. E é interessante, por exemplo, até costurando com essa área criminal, existem alguns testes que são chamados testes projetivos. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, o teste de Rorschach, que são aquelas manchas, aqueles padrões que você mostra para o indivíduo e pergunta para ele o que que ele está vendo naquela imagem. E são testes que, a priori, você não tem como falsear esse teste, você não tem como simular o teste, porque são aqueles borrões e o paciente vai falando determinadas coisas que vêm à cabeça dele, então até do inconsciente dele vão surgindo questões que a gente vai amarrando. Então, por exemplo, esses testes projetivos, lembrando agora, falando em voz alta com você, às vezes são muito úteis para a gente poder fazer a avaliação, principalmente nesses pacientes mais difíceis. Inclusive, tem pacientes que se recusam a falar com a gente. Então, a gente precisa fazer uma avaliação pericial e ele fala que ele não quer falar. E é um direito constitucional, tá no Código Penal isso. Então, a gente acaba fazendo até uma avaliação indireta, porque a gente precisa de outros elementos para poder chegar nessa conclusão. Um exemplo comum, e que eu acho que é interessante, que a gente chama de autópsia psicológica, que é um indivíduo que, por exemplo, ele cometeu um delito, mas ele se suicidou. E como que a gente faz análise psicológica, psiquiátrica desse indivíduo se esse indivíduo está morto? Ou seja, você vai fazer uma reconstrução dos passos daquele indivíduo, você vai conversar com familiares, você vai ir na casa dessa pessoa, você vai ver os livros que tem na estante da pessoa, você vai ver as anotações, você vai ver diários, você vai ver todos esses elementos que te permitam análise de redes sociais. É muito interessante que as redes sociais hoje as pessoas acabam publicando, acabam colocando seus pensamentos, suas ideias. Então, uma das possibilidades que a gente tem nesses casos que a gente chama de análise, essa autópsia psiquiátrica, que é uma avaliação indireta, a gente consegue construir um perfil desse indivíduo. O povo adora dar um diagnóstico, né? Eu acho que todo mundo hoje no Brasil entende de futebol. Antes era de futebol, de novela, hoje em dia é futebol, política e agora transtornos psicológicos. Eu mesma adoro sair distribuindo transtorno psicológico, olha lá. Aquela pessoa é narcisista, aquela pessoa é tóxica, aquela pessoa tem TDAH, ó. Tem TDAH, certeza que tem. E aí, né, eu acho que hoje em dia a gente, quando você tá falando, claro, de um laudo, né, de um crime, aí eu acho que a coisa é um pouquinho mais séria ali. Me veio um caso muito recente à cabeça, que é o homem-bomba do STF, né? O homem-bomba que foi lá na porta do STF, cheio de explosivo, acabou se explodindo junto. E como é que você faria para identificar se ele... Porque saiu uma discussão muito grande. Esse cara é maluco, esse cara é doido. Não, esse cara é terrorista. Essa pessoa que foi até o STF, se explodiu, ela... Né, se ela realmente tiver um transtorno, ela pode ser considerada terrorista ou não? Acho que é um caso muito, muito interessante, né? Muito paradigmático e que tem realmente suscitado diversas discussões. Alguns pontos que eu acho importante de colocar, realmente, que eu acho que para a gente fazer essa discussão. Primeiro, eu não consigo, sem ter avaliado o caso diretamente, realmente, essa é uma questão ética. A gente está falando de elementos gerais que eu vou poder comentar. Obviamente que eu não posso comentar do caso especificamente porque eu não avaliei. Eu não avaliei, por exemplo, todas as provas, todas as evidências, isso que eu acabei
comentando que realmente isso é necessário. Para a gente poder emitir uma opinião técnica, a gente precisa estar embasado numa análise. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, existe um preconceito muito grande, existe um estigma muito grande em relação aos pacientes com transtornos psiquiátricos. Os pacientes com transtornos psiquiátricos têm vários estudos que mostram que a população identifica eles como perigosos. Isso é uma grande falácia, isso é muito preocupante. Tem um monte de estudos que apontam, que já estudaram isso. Te dá um dado: 98% dos crimes violentos cometidos na nossa sociedade são perpetrados por indivíduos sem nenhum quadro psiquiátrico, ou seja, 98%. Então, existem determinados quadros psiquiátricos que, em determinadas situações, podem levar a quadros de violência? Podem. Só que isso, de uma maneira estatística, a cada 100 indivíduos, daqui vão ser dois indivíduos. Ou seja, 98% dos indivíduos são indivíduos sem transtornos psiquiátricos. E aquilo que a gente comentou no começo, as pessoas são capazes, sim, de cometer atos horríveis, e isso não tem nada a ver com transtorno psiquiátrico. Por que que isso é importante? Porque os nossos pacientes eles são muito mais vítimas de agressão do que perpetradores de violência. Isso tem uma implicação muito grande, até realmente, de estigma, de preconceito, das pessoas não procurarem o psiquiatra, não procurarem um tratamento para realmente poder receber esse diagnóstico. Então, essa é uma coisa que a gente sempre fala, isso em qualquer congresso de psiquiatria forense, em diversos estudos mostram essa colocação. Segundo ponto, que eu acho que, segundo não, acho que já terceiro, quarto, que é importante da gente colocar, independente se o indivíduo tem um transtorno psiquiátrico ou se ele não tem um transtorno psiquiátrico, as pessoas existem dentro de uma sociedade. As pessoas não existem dentro do vácuo, as pessoas existem dentro de uma sociedade e o reflexo dessa sociedade nos indivíduos, sejam elas portadoras de transtornos psiquiátricos ou não, isso é imenso e é inegável da gente falar no Brasil nesses últimos anos, um clima que vem afetando todos nós, e a gente vê isso no consultório, de uma violência muito grande, de um extremismo muito grande, de uma glorificação de uma violência, ou seja, de mostrar que a gente conseguiria resolver nossos problemas com base na violência e de esquecer a nossa história, esquecer a história da humanidade, todos os atos de agressão, todos os atos de violência que aconteceram ao longo da nossa humanidade, isso vai influenciando. E, infelizmente, a gente vive nesse determinado momento que acaba sendo potencializado pelas redes sociais por desinformação. Então, a gente tem um impacto no psiquismo dos indivíduos muito grande essa questão da desinformação. Então, a desinformação, as fake news, todo esse clima de beligerância que gera na nossa sociedade, que infelizmente muitas vezes a gente vê isso partindo de figuras de poder, de pessoas que estão numa figura de poder, isso influencia diretamente os indivíduos. Isso é muito mais do que claro, isso é muito evidente e realmente esse é um assunto que a gente acaba tendo que trazer, porque é muito fácil quando acontece um ato desse a gente colocar somente na conta de um transtorno psiquiátrico. E é o que a gente viu, inclusive, nesse caso acontecendo. Depois que aconteceu, a gente viu pessoas, inclusive pessoas importantes, comentando: não, mas isso é claramente um transtorno psiquiátrico, isso tem a ver com doença psiquiátrica. Um exemplo que eu te dou, por exemplo, nos Estados Unidos, né, dos mass shooters, tem estudos do FBI que mostram, por exemplo, que a maior parte dos mass shooters não tinha um quadro psiquiátrico estabelecido. Então, pela investigação que foi feita, eles não tinham. Aqueles atos não foram decorrentes de um transtorno psiquiátrico. Mas isso, por exemplo, tem uma discussão muito grande lá, por exemplo, em questão da regulamentação das armas. A gente, como psiquiatra forense, um dos dados mais importantes que a gente tem de prevenção é que restringir acesso às armas da população, isso diminui drasticamente atos de violência, tanto de heteroagressividade, quanto de autoagressividade, quanto de suicídio. Então, quando acontece um ato desse, principalmente pessoas que acabam defendendo, né, uma maior acesso às armas da pessoa e falando: não, mas o problema é do transtorno psiquiátrico, mas isso está dentro de um contexto social muito grande, e muitos desses indivíduos não têm um transtorno psiquiátrico. Então, esse clima de violência, isso acaba influenciando. Então, aqui no Brasil, infelizmente, realmente a gente assiste de maneira lamentável uma erosão do nosso pacto civilizatório, toda a psiquiatria social. Então tem um atravessamento social muito grande. A nossa sociedade é extremamente racista, a nossa sociedade é machista, a nossa sociedade é homofóbica,
a nossa sociedade é transfóbica. Então a gente vê determinadas minorias que nem são tão minorias sendo vítimas de violência, sendo alvos de violência. Isso tem um contexto histórico muito, muito, muito grande. Então, isso precisa estar na conta, isso precisa estar na equação. Então, quando isso está circulando dessa maneira indiscriminada, sem nenhuma punição, esses ataques às instituições, um ataque à democracia, as pessoas vão se imbuindo realmente desse discurso de ódio, desse discurso de raiva. Isso geralmente, isso vai acabar contaminando os indivíduos, porque tem uma questão essencial nas nossas vidas. Todos nós, a gente precisa ter um sentido na vida. A gente precisa ter alguma coisa que a gente acredita, a gente precisa ter alguma coisa que faz com que a gente tenha projetos. E é muito perigoso quando líderes começam a fomentar e o indivíduo acaba se identificando com um determinado discurso, e aquilo dá um sentido para a vida dele, e aí um indivíduo sem nenhum transtorno psiquiátrico, ele pode ir lá e cometer um ato tão grave quanto assim, e mesmo um paciente com quadro psiquiátrico, um paciente, por exemplo, com um quadro delirante, um paciente com um quadro que já tem uma certa vulnerabilidade, esse tipo de discurso também acaba influenciando e também pode estar relacionado. Na psicologia, né, tem alguns traços de personalidade que definem o que a gente chama de pessoa ruim. Então, assim, narcisismo, psicopatia, tem um que, né, maquiavelismo, né, pessoa cínica, manipuladora, tal, sadismo, que é gente que gosta de ver o outro sofrer. Agora, uma dúvida, isso não seria transtorno? Quem tem algum desses traços ou traço de personalidade não é igual a transtorno? A pessoa pode ter isso e não ter problema? É possível sim existir um indivíduo que não tenha um transtorno psiquiátrico e que tenha esses traços, essas características de personalidade. E já te falando, todos nós temos traços de personalidade. Transtorno de personalidade é diferente. Transtorno de personalidade é um construto que esses traços são muito acentuados, que trazem um sofrimento. Só que é importante também de te falar que esse é um campo que tem muita evolução. Por exemplo, a gente usa a classificação internacional das doenças, e recentemente teve uma nova edição que é a CID-11, a 11ª edição. E teve uma mudança dos critérios diagnósticos dos transtornos de personalidade. Ou seja, existe tanta controvérsia dentro da literatura científica, dentro da comunidade científica. Eu vou participar, por exemplo, de um simpósio nas próximas semanas que vai falar sobre a responsabilidade criminal dos psicopatas. Um indivíduo psicopata, ele cometeu um delito. Ele tem que receber um tratamento, uma medida de segurança, tem que ficar no manicômio judiciário, ou ele tem que ir para a prisão? E essa é uma dúvida muito grande. A gente vê de congressos de psiquiatria forense de defensores dos dois lados desses argumentos. Então, o que eu posso te falar é que é uma área de muitas incertezas. Acho que a coisa com mais certeza que eu posso te falar é que se você entrevistar uma pessoa, um profissional de saúde mental e falar, não, com certeza é isso, eu me preocuparia. A gente tem visto muito quando se trata de um crime assim. O sujeito comete ali um racismo, comete ali uma homofobia, vai lá, rouba um vaso no cemitério, não sei. E aí bota a culpa nos remédios. Não, ele tá tomando remédios, tá com problema, tá não sei o quê. Então, assim, essa busca por um laudo psiquiátrico, né, para justificar crimes, não é tão incomum. Você vê muito isso acontecer? Muito, tem acontecido muito, realmente tem acontecido muito, até por conta de uma maior popularização, acho que até, né, da psiquiatria forense, dos quadros psiquiátricos. A gente vê, sim, casos de indivíduos que tentam dar uma desculpa, ou seja, que não apresentam um quadro psiquiátrico e tentam atribuir ou um quadro psiquiátrico, o efeito de algum medicamento psiquiátrico, algo que não é psiquiátrico. E daí a importância realmente de fazer uma avaliação técnica. Na música Olho de Tigre, o rapper Djonga, ele tem uma frase que é muito interessante, que é assim: quem tem a minha cor é ladrão, quem tem a cor do Eric Clapton é cleptomaníaco. Né? E tem gente que diz, antes o rico tinha diploma para se livrar da cadeia, hoje tem laudo psiquiátrico. Essa patologização da conduta criminosa, ela parece mesmo ter cor, ter classe social. Pelo que você vê no dia a dia, o benefício da dúvida do cara ser mal ou ser louco,
ele é um privilégio da branquitude, das pessoas brancas? Com certeza, com certeza. E até me contradizendo, né, que eu falei que poucas certezas eu poderia te falar, mas com certeza, e isso é um dado que não é da minha cabeça, isso tem muitos estudos que mostram, realmente, por exemplo, um dado que eu vou te dar, a gente faz como psiquiatra forense avaliação de risco, ou seja, o indivíduo cometeu um delito, ele está preso, e, por exemplo, ele precisa progredir para uma liberdade condicional. Tem vários estudos nos Estados Unidos clássicos falando sobre isso. E a gente faz uma avaliação estruturada de risco de violência. E o que a literatura científica sistematicamente mostra é que indivíduos negros são considerados muito mais violentos do que os indivíduos brancos em comparação. Então, esse já é um dado que chama muito a atenção. Existe muito, além de todas as questões do impacto do racismo na saúde mental dos indivíduos negros, e a gente consegue ver isso realmente nessas diferentes instâncias, a gente vê realmente como essas questões psiquiátricas foram colocadas. Isso tem papel dos psiquiatras, É isso que eu ia histórica. perguntar. Eles são considerados pelos próprios médicos, pelas próprias avaliações psicológicas, Eles psiquiátricas? são considerados pelos próprios médicos. E eu acho que é importante a gente pensar historicamente isso. Do século XIX para o século XX, existiu um movimento realmente de um racismo científico, inclusive propagado e colocado por psiquiatras. Então, existem psiquiatras famosos que trabalharam, inclusive, nessa parte forense, falando de uma inferioridade dos negros, uma inferioridade psiquiátrica dos negros. Interessante porque a gente acabou passando recentemente do Dia da Consciência Negra, e foi interessante porque durante toda a minha graduação, durante a minha residência, eu não ouvi falar, por exemplo, do Juliano Moreira. O Juliano Moreira, que é um psiquiatra negro, que revolucionou o pensamento, um cara genial, filho de uma empregada doméstica que teve uma ascensão e que virou professor na Universidade da Bahia e que teve um papel muito importante de combater esse racismo científico. Então, quando a gente pensa, né, de todas essas questões, a gente teve os psiquiatras eles estiveram ao longo da história muito ligados com questões eugênicas, com questões racistas, de maneira, inclusive, a legitimar esse discurso racista. Então, por exemplo, do século XIX, do século XX, a gente tinha algumas obras de psiquiatras falando, por exemplo, sobre as religiões afro-brasileiras, sobre a Umbanda, o Candomblé, Tambor de Minas e todas essas manifestações, e mostrando que eram manifestações primitivas, que eram manifestações, o transe que é característico dessas religiões, era colocado como um fenômeno patológico, e hoje é algo que a gente não considera como patológico. Então, sim, a psiquiatria tem uma cor específica, tem uma classe específica, tem todos esses atravessamentos. Isso, infelizmente, é uma herança histórica que a gente tem e que não foi superada. Um outro tema que me intrigou muito quando eu tomei conhecimento, eu por muito tempo trabalhei, né, com a comunicação de sociedades que cuidam do combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. E eu fiquei muito chocada quando eu descobri que pessoas que cometem esse tipo de crime, muito pouco, uma parcela ínfima, né? Eu não lembro, acho que eram 2% da população que realmente é pega, né, cometendo esse tipo de crime, é pedófilo, né? É considerado pedófilo. E a gente, né, tem o costume de falar, ai, o pedófilo, o pedófilo. E não, né? São pessoas que não têm transtorno, esse tipo de transtorno, mas que sim abusam de crianças e adolescentes. E a gente fala que são abusadores de ocasião, ou seja, eles não têm um desejo específico por uma criança e por adolescente, mas estando próximo, tendo essa possibilidade, e de novo a gente volta nessa questão desse atravessamento social, né? É muito permissivo, se a gente vê, inclusive, produção cultural dos últimos 50, 60 anos, o quão grave que é essa sexualização de crianças e adolescentes, o quão permissivo que são colocadas essas questões, e às vezes acabam surgindo, e a gente acaba percebendo por meio de piadas, por meio de xistes, por meio de músicas, por meio de obras artísticas, como que isso vai tendo uma certa normalização desse tipo de comportamento. E um dado que a gente tem, a maior parte dos indivíduos que abusam de
de crianças e adolescentes não tem transtorno pedofílico e a maior parte dos pacientes com transtorno pedofílico nunca na vida vão chegar a abusar de alguém. Pelo contrário, eles buscam tratamento, muito deles buscam tratamento justamente para lidar com esses pensamentos, com esses sentimentos. Para tomar, por exemplo, um remédio para poder melhorar esses pensamentos, para fazer uma psicoterapia e com bons resultados. Os estudos mostram que esses indivíduos que buscam tratamento, eles nunca chegam a abusar, de uma criança. E tem discussões, e isso fora no Brasil é proibido, mas tem discussões fora, por exemplo, de castração química. Ou seja, quando a gente fala dessa questão de castração química, é interessante porque tem indivíduos com transtorno pedofílico que são a favor, que eles falam, eu gostaria de receber um procedimento de castração química porque eu não aguento mais ter esse tipo de pensamento e o risco de eu cometer alguma coisa é muito grande. Porque quando a gente está pensando no tratamento desses indivíduos, a gente não está pensando só no tratamento dele, a gente está pensando numa questão de segurança de pessoas ao redor, das crianças e dos adolescentes ao redor. Então, nesse campo da psiquiatria forense, a gente sempre está pensando no nível individual, mas as repercussões que isso possa ter realmente num nível mais amplo dentro da sociedade onde esse indivíduo está inserido. Qual foi o caso mais intrigante, mais marcante que você já cuidou? Acho que os casos que sempre me chamam mais atenção são os casos de síndrome de Munchausen, especificamente de síndrome de Munchausen por procuração. Na síndrome de Munchausen, o indivíduo produz sintomas, ele induz sintomas em si mesmo, mas não é por um benefício imediato. Por exemplo, eu não quero ir servir o exército, eu não quero trabalhar hoje, então eu vou induzir um sintoma porque eu tenho um objetivo claro, direto. Não. Na síndrome de Munchausen, a produção dos sintomas é para se colocar no papel de doente. Ou seja, o indivíduo induz esse tipo de sintomas para se colocar no papel de doente. E na síndrome de Munchausen de procuração, esse ato é cometido contra um terceiro, e geralmente são pais ou mães. A literatura geralmente mostra que tem uma maior proporção do sexo feminino, então são mães que induzem sintomas nos filhos, ou seja, administram remédios de maneira escondida dos médicos. A gente já teve caso, por exemplo, de mães que injetavam fezes no organismo da criança. Tinha uma profissional de saúde, então ela sabia, né, como pegar um acesso, como fazer uma injeção, e injetava fezes. A criança entrava num quadro de uma septicemia e era levada para o pronto-socorro e ninguém nunca conseguia descobrir o que estava acontecendo. E um dos objetivos até inconscientes dessa situação é dela se colocar nesse lugar dessa mãe sofredora, no lugar dessa mãe que cuida da filha. Tem um caso famoso nos Estados Unidos, o caso da Gypsy e da Gigi, que é um caso tão dramático, realmente, da mãe induzindo sintomas na filha. E a filha não tinha aqueles quadros por medicamentos, induzindo sintomas, inclusive psicológicos, de realmente dessa incapacidade muito grande, e são casos que aí tem uma interferência, tem uma relação jurídico-forense muito grande, né? Porque em muitos casos a gente precisa afastar essas mães por uma questão de Ela matou a segurança. mãe, né? Sim, ela com um namorado que ela tinha encontrado online e acabou assassinando a mãe. Eu acho que até recentemente ela saiu da prisão e é interessante até de ver algumas fotos do antes e depois dela. O antes ela era uma cadeira de rodas sem andar, e a mãe falava para ela que ela não conseguia andar, ela começou a perder massa muscular realmente. Então acho que esses casos de síndrome de Munchausen por procuração são os que mais me chamaram a atenção na minha carreira. Felizmente não são tão comuns, não são tão comuns até porque esses indivíduos eles procuram vários serviços. Eles, quando começam a ter uma suspeita num determinado serviço, eles acabam indo para outro hospital, acabam abandonando o tratamento. Aqui no Brasil a gente não tem um prontuário eletrônico unificado, então a gente já viu casos, inclusive, da mãe com o filho que foi passando por diversos estados brasileiros e só a posteriori a gente conseguiu identificar. Tive a oportunidade de acompanhar alguns, até com desfechos positivos, né, para uma intervenção psiquiátrica, uma intervenção jurídica, um desfecho, a gente conseguiu mudar, né, esse curso, essa história de vida.
Saiu uma reportagem recente na BBC sobre a rotina traumatizante dos moderadores de redes sociais. Quem são os moderadores de redes sociais? Eles são profissionais terceirizados, geralmente eles são contratados lá no leste africano e eles trabalham para o Instagram, para o Facebook, para o TikTok. Eles analisam conteúdo e tiram do ar muita coisa bizarra. Coisa assim, o que há de mais tenebroso, mais perturbador no conteúdo online, coisa de deep web mesmo. Todos esses moderadores entrevistados lá pela reportagem da BBC, eles disseram que eles desenvolveram traumas, problemas emocionais, depois de entrar em contato com tanta coisa ruim. Guardadas todas as devidas proporções, você também tem contato com o que há de pior no ser humano, muitas vezes. O que isso causa na sua saúde mental? Acho que é um assunto bem interessante, né? E essa situação, eu vi essa reportagem, né, que a gente chama de trauma vicariante, né? Ou seja, apesar de não ser a pessoa que está sofrendo aquele abuso, aquilo que está sendo visto, mas ela está recebendo essas informações. E é interessante que até nos critérios diagnósticos de transtorno de estresse pós-traumático, você não necessariamente você precisa ser a vítima daquele abuso, daquela violência. Você testemunhar um tipo de situação, isso entra como um critério de transtorno de estresse pós-traumático. Então, algumas profissões específicas, né, os moderadores, que você comentou, às vezes pessoas que trabalham na polícia, por exemplo, o cara é um escrivão, e ele tem uma rotina que ele fica o dia todo ouvindo aqueles crimes, aqueles detalhes, e como que ele lida com todas essas questões. A gente, da saúde mental, desde o começo da nossa formação, esse é um ponto muito importante. É impossível a gente trabalhar, exercer esse ofício sem a gente cuidar da nossa saúde mental. É absolutamente impossível. A gente precisa ter, então, desde o começo isso é muito trabalhado. Então, supervisão, a gente está o tempo todo fazendo supervisão, discutindo casos com um colega. Psicoterapia, então, realmente, os profissionais precisam fazer psicoterapia, porque precisa ter um grau de envolvimento que é uma medida certa. A gente não pode ficar tão envolvido diretamente, porque senão a gente adoece e a gente acaba não ajudando, mas também a gente ficar tão distanciado, isso gera muitas vezes um cinismo que a gente vê em alguns colegas, que inclusive é uma característica do burnout. Uma das características associadas com o burnout é um cinismo, é um distanciamento afetivo que também é ruim. Ou seja, o instrumento do meu trabalho é a minha personalidade. Então eu preciso estar minimamente bem para conseguir realmente exercer meu ofício. Então, terapia, supervisão, atividade física, atividades de lazer, atividades realmente de estar com a família, com a minha esposa, com a minha família, exercendo coisas que eu gosto, isso é fundamental, não só na minha profissão, mas acho que absolutamente em todas as profissões, esse convívio, ter uma alimentação saudável, um sono adequado, realmente isso acaba sendo fundamental. E, infelizmente, a gente vê que, especificamente na área de psiquiatria forense, de psiquiatras forenses, tem uma taxa muito grande de burnout. Tem estudo que mostra que psiquiatras deprimidos, psiquiatras que apresentam um quadro de depressão, eles diagnosticam menos pacientes com depressão. O instrumento do meu trabalho, por exemplo, o instrumento de trabalho de cirurgião, bisturi, são os ferramentais que ele tem. O meu instrumento de trabalho é a minha personalidade. Então, eu, Thiago, preciso estar bem, ter, né, minimamente um equilíbrio. Isso não significa, assim como ser humano, tem dia que a gente está triste, tem dia que a gente está bravo, tem dia que a gente está nervoso, tem dia que a gente está mais calmo. Então, um ideal de saúde mental não é uma linha reta, achatada, mas é da gente conseguir ter oscilações que são normais dentro da nossa vida. Bom, e agora, para finalizar aqui o nosso encontro com você, doutor Tiago, tem um quadro aqui, esse programa que chama Verdade na Sua Cara. Seguinte, conta pra gente uma verdade que ninguém aceita. Depressão não é frescura. Pode parecer uma coisa tão batida, pode parecer uma coisa... Não, mas as pessoas não acham que depressão é frescura, mas na prática, e coisas que eu escuto todos os dias no meu consultório, de o paciente ter um quadro depressivo e de alguém falar, não, mas não tá tão ruim assim, olha como sua vida é boa, tá fazendo manha, tá querendo chamar atenção. Então, de colocar que estou dando esse exemplo da depressão, né, que acaba sendo muito prevalente, mas qualquer transtorno psiquiátrico não é frescura.
A pessoa realmente está num quadro de um sofrimento. A pessoa não está se sentindo daquele jeito porque ela quer se sentir daquele jeito. Ela está se sentindo daquele jeito porque ela não consegue se sentir de uma outra maneira, né? Então, é isso que a gente fala, né? Que depressão não é frescura, depressão não é falta de força de vontade. Depressão, os quadros psiquiátricos são doenças. Assim como as pessoas têm doença no coração, tem doença no joelho, tem doença em diferentes partes no corpo, as pessoas também podem adoecer e a gente tem visto muitos indivíduos adoecendo. As doenças psiquiátricas são doenças graves e que têm tratamento, dando esse olhar de esperança. Busquem atendimento, busquem terapia, façam atividade física, comam bem, durmam bem, tenham esses hábitos de vida saudáveis e se realmente tiver um sofrimento, procurem um atendimento de um profissional de saúde mental, que isso realmente pode melhorar e muito a qualidade de vida das pessoas. E esse foi o meu papo com o psiquiatra forense Tiago Fernando da Silva. Muito obrigada por ficar comigo até o finalzinho aqui na Rádio Mega Brasil Online. No descritivo desse episódio, eu vou deixar alguns links com as referências citadas pelo doutor aqui na nossa conversa. Agora, o podcast É Verdades tem episódios inéditos toda quinta-feira às 11 da manhã na Rádio Mega Brasil Online, no YouTube da Rádio Mega Brasil e nos aplicativos de áudio. Quer encontrar mais verdades escondidas e curiosidades bem apuradas? Segue a gente lá no perfil @Projeto É Verdades, tanto no Instagram quanto no TikTok. A direção criativa, a produção executiva, a gravação da entrevista e a checagem das informações foram todas feitas por mim, assim como o roteiro do episódio. Já a edição é do Vitor Rocha. Hoje eu fico por aqui, um beijo e até o próximo episódio.